Começando o nosso Café com Propósito de hoje, o tema de hoje é um tema extremamente profundo. Não ceda às pressões. E isso mesmo. Hoje eu quero te falar que a pressa pode estar te roubando a bênção que o Senhor tem para te dar. Vamos lá? Bom dia. Vou colocar aqui o tema, ó, não ceda às pressões. Vamos lá, gente. Vou colocar, fixar aqui. Enquanto o Instagram está convidando as pessoas, eu quero te dizer que nós estamos aí na primeira semana, de fato, de outubro. Começamos, na verdade, semana passada, mas nós estamos começando o mês, a primeira segunda-feira desse mês de outubro. Um mês onde nós falamos sobre autocuidado, por conta da prevenção do câncer de mama. Um mês que aí é o 10º mês do ano. Então, se você até agora, de janeiro a setembro, estava gerando alguma ideia, fazendo algum movimento, eu quero te falar que agora tá na hora de você começar a colocar em prática, a começar a executar, a começar a colocar no mundo os projetos que o Senhor tem te dado. Então, o tema de hoje é não ceda às pressões. Oi, Petra, seja bem-vinda. Oi, Nádia, seja bem-vinda. Me fala se vocês estão me ouvindo bem. Então, eu quero que hoje você saia daqui entendendo algo. Na vida, você vai estar sempre sendo pressionada por algo externo. E hoje eu quero te colocar no lugar de você compreender que a sua postura é o que vai fazer diferença naquilo que você vai extrair dessa pressão, tá? Vamos orar aí para começar. Pai, esteja conosco nessa conversa, nesse devocional de hoje. Esse devocional, ó Pai, que veio dos céus, que ele possa encontrar o coração das mulheres e que possa, Senhor, movê-las para a direção que o Senhor tem. Obrigada, Pai, pela riqueza que é a sua palavra, pela tua presença nas nossas vidas, a tua provisão, o teu amor e cuidado. Desvenda os nossos olhos e que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco. Amém. Amém. Vamos lá, amadas. Live hoje objetiva, profunda. E eu quero que você hoje seja movida para algo que te leve mais perto de Deus, tá? Ontem, na ministração da igreja onde nós estamos frequentando, a gente recebeu uma palavra tão maravilhosa, eu acho que tão providencial, e que veio, né, trouxe esse tema de hoje, não ceda às pressões. Você está se sentindo pressionada? Me fala aí. Você se sente pressionada? Você está se sentindo oprimida? Eu não sei você, mas existem momentos na nossa vida, nos ciclos, né, nas estações que nós estamos vivendo, que nós sofremos pressões. E existem 2 tipos de pressão externa, e eu quero trazer para você essa informação. Existe 2 tipos de pressão. Existe uma pressão externa que te leva para o mais, que é uma permissão de Deus para, de alguma forma, te prensar e, a partir disso, você extrair o melhor de você, desenvolver uma capacidade, mudar de nível. Como assim, Karina? Se você pensa, por exemplo, na oliva, né? Na azeitona. Ei, Michele, seja bem-vinda. E Cleide. Se você pensa na azeitona e pensa na uva, para que elas possam extrair o melhor... Como é que é feito o azeite, gente? Me fala, como é que o vinho é feito? Como é que o azeite é feito? O que precisa acontecer na matéria-prima principal? Vamos ver se vocês estão comigo. Fala pra mim. O que precisa acontecer com a azeitona, com a oliva e com a uva para que delas se extraia o melhor? O que acontece com elas? No processo de produção do vinho, no processo de produção do azeite. Quem vai me responder? Vamos ver se vocês estão aqui comigo, gente. Aproveita agora, pega essa setinha e compartilha com as amigas aí. Traz as amigas pra gente poder... Pra gente trazer mais mulheres. Ó, eu vou trazer algumas aí, vocês tragam, tá? Outras. O que precisa acontecer? Vamos ver se vocês estão ligadas comigo. Gente, responde aí. Vocês estão fazendo outras coisas, é isso? Vocês estão transitando? Me conta. Ó, vou colocar aqui.
Ai, gente, nem sei quem que eu marquei aqui mais. O que precisa acontecer com a azeitona e o que precisa acontecer com a uva? Elas precisam ser prensadas. Tanto uma quanto a outra, ela tem mais valor. Ela tem um outro propósito. Ela alcança um novo objetivo quando ela é prensada e dela se extrai o melhor. Isso também acontece com a gente. Então, existe uma pressão, que é uma prensa, que Deus permite na nossa vida para extrair o melhor, para levar a gente para um novo nível. Mas existe uma pressão, que é uma outro tipo de força externa, né, que acontece, que nos impacta, que é uma pressão de fora, que de alguma forma nos tira do centro da vontade de Deus e nos paralisa, ou nos faz sair do propósito dele. E é sobre essa pressão que eu quero te falar. Sobre a pressão, que é a prensa que nós passamos para que se extraia o melhor de nós, isso a gente pode fazer uma outra live. Mas hoje eu quero falar para você sobre uma pressão que está tirando das suas mãos a bênção que Deus tem para te dar. Então respira fundo, fica aqui comigo, porque hoje eu preciso que você esteja atenta. O texto que nós vamos ler hoje, é o texto que nós lemos, né, nessa ministração, está em 1 Samuel 13. E é uma história que eu tenho lido muito esse ano e tenho ficado muito apaixonada. Alguém aqui viu A Casa de Davi? Alguém assistiu A Casa de Davi? Que é a série... Eu nem sei onde é que está A Casa de Davi. Se está no Prime, se é na Netflix, não lembro. Se você não assistiu e tem a oportunidade de assistir, eu recomendo que vocês assistam. Que é a história de Davi. E ela vai pegar exatamente parte desse trecho aqui que nós vamos ler em 1 Samuel. Presta atenção. O povo de Israel pediu a Deus um rei. Eles precisavam de um líder, né? Eles estavam lá desorientados, precisando de um líder, né? Saíram do Egito, aquela confusão. E aí, Deus, então, por amar aquele povo, resolve levantar um rei para que o povo pudesse sossegar e falar, tá bom, gente, vou levantar um rei. Então, ele escolheu Saul, ungiu Saul rei, tá? Samuel, que era o sacerdote daquela época, o profeta, né, que era o que trazia para o povo a palavra do Senhor, o direcionamento, que era uma forma diferente do que nós temos hoje, ele deu uma orientação a Saul. Saul estava em guerra contra lá os filisteus e ele deu uma orientação diferente para Saul. E aqui eu vou te contar, através dessa história de Saul, como que ceder à pressão e desobedecer a Deus nos rouba a bênção que ele tem para nós. E eu vou falar para vocês, existem momentos nas nossas vidas que nós estamos sendo pressionados, sabe? Pelas pessoas que esperam algo de nós, pelo tempo de espera que parece que está contra nós. E isso leva a gente a ficar ansiosas. Leva a gente, às vezes, a tentar acelerar a bênção e a ação de Deus. E é nesses momentos que nós corremos o risco de sair do lugar que Deus nos colocou porque nós estamos tentando resolver as coisas com o nosso braço. Nós estamos buscando resolver as coisas do jeito que a gente acha que é. E aí a ideia é que muitas vezes, na maioria das vezes, a pressão revela em quem nós realmente confiamos. Se nós confiamos em Deus ou se nós estamos confiando apenas em nós mesmos. Então presta atenção nessa história, tá? Que vai ser a base. Então Saul foi escolhido rei e aí ele estava em guerra. Samuel deu uma orientação, porque o sacerdote era que queimava, fazia os sacrifícios, fazia o holocausto, queimava ali os sacrifícios para agradar a Deus e ter a ação e benevolência de Deus na época do Antigo Testamento. E Samuel então fala com Saul: Saul, você me aguarde, daí a uns 7 dias eu vou lá chegar no campo de batalha, eu vou colocar lá o holocausto, vou fazer lá o sacrifício para que Deus possa agir em benefício do povo dele. Então Saul estava em frente de guerra, ele foi escolhido. O povo, por conta da guerra, por conta daquele tumulto, começou a ficar impaciente. Samuel estava demorando para chegar. E aí Saul, vou ler aqui para vocês, ó. Cadê? O texto começa no versículo 8. Ele esperou 7 dias, Saul, o prazo
estabelecido por Samuel, mas ele não chegava a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar, porque eles estavam com medo. E então Saul ordenou: tragam-me os holocaustos, os sacrifícios de comunhão. Eu mesmo vou fazer o holocausto. Quando ele terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. E então Saul foi saudá-lo. Presta atenção. Perguntou-lhe Samuel: o que é que você fez, Saul? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado e que os filisteus estavam reunidos lá para a guerra. Versículo 12, circula, marca com um grifo. Eu pensei, agora os filisteus vão me atacar e eu não busquei ao Senhor. Eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Samuel fala com ele: você agiu como um tolo. Você desobedeceu o mandamento do Senhor, seu Deus, que lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração e vai ungí-lo para ser líder do rei, do povo. Presta atenção nesse texto. Quando você lê esse texto a primeira vez, você pensa, Saul estava em guerra. Ele tinha que dar um jeito. Vocês não pensam nisso? Você está aí no meio, na frente de batalha. Deus já te deu recurso, você precisa dar um jeito. Não precisa, gente? Me acompanha aqui. O povo começou a ficar impaciente, alguns soldados começaram a ir embora. Saul falou: gente, eu preciso resolver isso. E ele falou: bom, Samuel não chegou até agora, eu vou oferecer sacrifício para que Deus possa me abençoar. Presta atenção. Toda a história na Bíblia, onde a pessoinha resolveu acelerar a promessa, acelerar a benevolência, acelerar a bênção de Deus, deu ruim. Você acha que ali está descrito na Bíblia essas histórias para que você possa julgar Saul e falar, cara, Saul é muito burro? Não. Está descrito aqui na palavra para você se atentar e ver do começo ao fim que quem tenta acelerar na força do braço a bênção do Senhor, as consequências não são boas. Saul foi escolhido por Deus, era um homem muito inteligente, só que ele tinha um defeito de caráter. E pode ser o seu, como pode ser o meu. Saul teve a oportunidade de desfrutar de um futuro maravilhoso, próspero, e de reinar aquele povo se ele mantivesse ali de acordo com a palavra. Só que Saul tinha um desvio de caráter. Ele era um homem que vivia para agradar as pessoas. Ele amava tanto a aprovação do povo que ele desobedecia a instrução que Deus havia dado. Deus instruía Saul através de Samuel para ele esperar Samuel, que era o sacerdote, para sacrificar. E a bênção do Senhor seria sobre aquele povo. Mas Saul, pressionado para agradar as pessoas, porque ele buscava reconhecimento o tempo todo, ele buscava a validação das pessoas o tempo todo, ele preferiu confiar mais no que ele sabia, na própria sabedoria, do que no que Deus tinha direcionado. Então, quando eu falo para você, não ceda às pressões, porque você está sendo pressionado o tempo todo, assim como eu, na sua casa, no ambiente de trabalho, na comunidade onde você está inserida, pelo governo, pelas pessoas, pela internet, você está sendo pressionada. Pressionada quando você se posiciona, pressionada quando você fala a sua verdade, pressionada quando você toma uma decisão ou Deus te chama para fazer uma mudança. Nós estamos sendo pressionadas. A questão toda é, o que você faz a partir dessa pressão? Saul perdeu o favor de Deus e o propósito foi transferido para Davi. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Ele te levantou ou está te levantando. Se você não der conta de sustentar, de ser resiliente, de permanecer, o Senhor vai levantar outra pessoa. Mas o que eu quero que você entenda é que Ele quer te capacitar para você sustentar e para você não ceder às pressões desse mundo e sair do lugar para qual Ele está, onde Ele te colocou, para qual Ele te chamou.
Esse é um dos exemplos. E eu vou te dar outro exemplo. O outro exemplo que está descrito na Bíblia de um homem segundo o coração do Senhor, de um homem que foi levantado por Deus para cumprir um propósito, mas que também meteu os pés pelas mãos. Mas aqui na história de Saul, o que eu quero que você tire quanto chave. Vê, fala pra mim se faz sentido. É assim, gente, fez sentido? Coloca foguinho aqui pra eu saber que tá fazendo sentido. Aproveita e leva essa mensagem, compartilha com o maior número de mulheres, maior número de pessoas que estão vivendo uma pressão e que você sabe que tá aí, ó, perigando no muro, cedendo para um lado que não deveria, e isso vai roubar a bênção das mãos dela. A necessidade de agradar. Qual é a chave nessa história de Saul? A necessidade de agradar, a necessidade de ser aceita, pode estar fazendo que você desobedeça a Deus. Pode estar tirando você do centro da vontade de Deus. Saul quis bancar o cara que resolvia tudo. E aí ele quis falar, eu tô no controle, mas acabou que ele, nessa tentativa de agradar as pessoas, nessa tentativa de resolver pelo braço, ele perdeu a oportunidade de ter longevidade no seu reino. Quando queremos agradar as pessoas, nós abrimos mão, muitas vezes, da presença do Senhor. Porque a gente vai confiar mais no que o outro espera, mais no que o outro deseja, do que naquilo que Deus tem para nós. Ceder à pressão, queridas, é agir antes do tempo e fora do lugar. Como é que a gente se mantém nesse lugar? Como é que a gente não cede às pressões, Karina? Primeiro, você precisa se blindar emocional e espiritualmente. Mas antes de tudo, você precisa confiar em Deus. Confiar no tempo dele, na sabedoria dele, no amor dele. E permanecer, gente, obedecer. Às vezes nós vamos ter que esperar, e esse tempo de espera dói, e esse tempo de estar ali falando, nossa, mas eu queria tanto dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Ele quer, mas ele não precisa. Ele não precisa da sua intervenção. Ele não precisa da força do seu braço, mas ele usa. Ele não precisa da sua inteligência, mas ele usa. Ele não precisa dos seus recursos, mas ele usa. O que ele precisa mais do que qualquer coisa é da sua disponibilidade e da sua confiança. E a partir disso você obedecer. Quer ver outro exemplo? Querem outro exemplo? Esse exemplo aqui é clássico. Me conta aqui, se você percebe que você está sendo pressionada e que está se sentindo perdida. Me fala aqui, se você está vivendo uma pressão agora nesse momento e tá, ao invés de buscar em Deus essa fonte inesgotável, você está cedendo à pressão, tentando fazer as coisas na força do seu braço. Se você está nesse lugar, eu tenho certeza que você está cansado. Né? Mas eu preciso te contar uma outra história de uma outra pessoa que Deus amava e que inclusive Deus fala que era amigo dele e que também cedeu à pressão porque não teve paciência de esperar o tempo certo. Saul não teve confiança e queria agradar as pessoas, então ele cedeu à pressão. Essa história é de um homem e de uma mulher que não tiveram paciência de esperar o tempo da promessa. E eu vou te falar, a escolha deles lá atrás, há milhares de anos, ainda hoje as consequências são vistas por nós. Gênesis 16 a 21, mas eu não vou ler tudo. Aqui conta a história do nascimento de Ismael. Quem sabe quem é Ismael? Você sabe quem é Ismael? Quem sabe quem é Ismael? Vou contextualizar, tá? Existia um homem que Deus amava, que era Abrão. E Deus estabelece uma promessa sobre a vida de Abraão, falando que ele seria pai de uma grande descendência. Abraão era conhecido como um homem de fé. E aí, em um momento da história, Abraão, que era mais velho já, e que era casado com Sara, que era Sarai, passou a ser Sara, o Senhor, através de anjos, chega para eles e fala que ele seria o pai de uma grande nação e que Sara daria à luz. Sara já era avançada de idade e era estéril. Mas o Senhor estabeleceu ali uma promessa. Só que o tempo estava passando e essa promessa não vinha.
e não a realizava, e Sara não ficava grávida. O que que acontece? Eles começam a duvidar. Ela, né? Aqui não fala sobre Abraão. Começa a duvidar. E essa dúvida, essa ansiedade de ver a promessa se cumprir, faz com que Sara e Abraão tomem uma atitude. Porque não foi só ela que fez, né, gente? Foi ela que tomou a iniciativa, mas Abraão estava junto. Presta atenção. Sara, então, fala assim, olha, eu quero te dar um filho, essa promessa não acontece. Então, ela pega a mulher, a serva dela, Agar, que era uma egípcia, e fala com Abraão, deita com ela e me dá um filho. E então Agar se deita com Abraão e gera Ismael. Ismael não era Isaac. Isaac foi o filho que depois eles tiveram. Mas Ismael é um filho da ansiedade. E hoje meu convite para você é não arranje um Ismael. Sabe por quê? Sabe todo esse conflito lá da terra lá de Israel, Gaza, etc. Os conflitos de guerra dessa região, parte disso é por conta de Ismael e de Isaac. Essa divisão de povos entre a terra e o povo de Deus, na terra da promessa, e o povo que veio de uma ansiedade e de um lugar que não era do lugar que Deus queria. Então, o que eu quero que você tenha ideia, que você saia daqui entendendo? As consequências de você sair tentando resolver as coisas do seu braço, na sua ansiedade, na dificuldade de lidar com a espera, com o tempo certo de Deus na sua vida, muitas vezes está fazendo você gerar Ismaéis, quando Deus quer te dar o Isaac, que é o filho da promessa. Toda vez que você tenta ajudar a Deus, nasce um projeto, um filho, algo fora do tempo da promessa. E as consequências são longas. Conflito, dor, guerra, divisão. Então, a ansiedade de ver o resultado, a ansiedade de resolver o problema, a ansiedade de, de fazer cumprir a promessa que Deus te deu, ou de ser abençoada, muitas vezes está roubando você daquilo que Deus tem para te dar. Quantas vezes você tem tentado resolver as coisas do seu jeito? Porque não dá conta do tempo de espera. A fé nos ensina a permanecer quando tudo parece ir contra. Quando tudo parece desmoronar. Essa é a loucura de Deus. E se a gente for pegar na Bíblia, ontem na mensagem, né, a irmã que trouxe a mensagem, ela falou de vários exemplos de outras pessoas descritas na Bíblia, que não deram conta de sustentar o tempo de espera, não deram conta, né? Ela citou inclusive Arão. Moisés subiu no monte para falar com Deus, para pegar lá as tábuas, né? Os 10 mandamentos, e demorou. O povo começou a ficar ansioso e pressionou Arão. Arão, pelo amor de Deus, a gente nem sabe se esse homem está vivo. E aí o que ele faz? Nós precisamos de alguém para nos direcionar, nós precisamos de alguma coisa para nos apegar, nós precisamos de ser abençoados. O que Arão faz? Cede a pressão e levanta o bezerro de ouro. A idolatria vem e quebra a aliança que Deus fez com aquele povo. Mais uma vez. Então, a pressão, ela faz com que você saia do centro da vontade de Deus e faz com que você tenta resolver as coisas na força do seu braço e faz muitas vezes que você quebre a aliança, que você não cumpra princípios. Então eu não sei a pressão que você tem sofrido, mas analise. Você está sofrendo uma pressão que está te tirando do centro da vontade de Deus, porque você está buscando agradar as pessoas, porque você está se sentindo pressionada a resolver as coisas do seu braço, porque você quer ser validada, ou você está sendo prensada por Deus mesmo para desenvolver novas capacidades e habilidades. Qual é a pressão que está sendo imprimida aí sobre você? Deus quer realizar um milagre. Mas o milagre para ser realizado depende da sua confiança e obediência. Deus não vai abençoar você em algo que Ele não te chamou para fazer. Vocês entenderam essa frase? Pegaram essa frase?
Deus não vai te abençoar em algo que ele não te chamou para fazer. Deus não ia abençoar Saul se ele falou com ele que ele não era para queimar o holocausto, era para esperar Samuel. Deus não vai abençoar Ismael porque é um filho, sendo que ele falou que ele seria um filho gerado por Abraão e Sara. Deus não vai abençoar outras coisas que você está tentando resolver, dando um jeitinho brasileiro na sua vida, sendo que o Senhor está te pedindo para esperar ou para fazer outra coisa e você está fazendo. Jonas foi chamado pelo Senhor para falar com Nínive. Vai lá e prega a palavra. Por que Jonas não foi? Sabe por quê? Porque Nínive, naquela cidade, era onde vivia o povo que matou, sacrificou o povo, que era o povo de Jonas. Só que Deus falou, eu quero que você vá a Nínive e fale, porque ali tem pessoas que eu quero salvar. Jonas falou, eu não vou. Eu vou para outro canto falar a palavra em outro lugar. O que Deus fez? Pressiona. Prensa Jonas. Prensa Jonas. E aí Jonas é pressionado ali aonde? Na barriga de um grande peixe. Deus quer te levar a Nínive para que você cumpra o propósito dele. Só que às vezes você é teimosa, você é resistente. E ao invés de você chegar num barco bonitona, descer as escadas e vim falar do amor de Deus, você precisa ser cuspida e vomitada por um peixe na beira do lugar onde Deus tinha te chamado. Você que escolhe a forma como você vai cumprir o propósito. Jonas foi prensado para cumprir o propósito. E ele cumpriu. Deus foi benevolente com ele, deixou ele sobreviver. Outros, Abraão foi muito abençoado por Deus, mas a consequência dele ter errado lá atrás fez com que até hoje as guerras acontecessem lá naquela terra. A consequência de Arão e do povo ter feito um bezerro de ouro, a idolatria, é que aquele povo não pisou na terra da promessa. Ficaram 40 anos no deserto ali, ó. Ao invés de chegar lá em 40 dias, em Canaã, eles demoraram 40 anos. E o povo que quebrou a aliança não pisou na terra da promessa. Inclusive Moisés, né? Não pisou. Então, querida, não ceda à pressão. Esse mundo está nos pressionando você a falar e acreditar e achar que tudo é normal, a normalizar o pecado. Esse tempo está te pressionando a você fazer coisas, trabalhar com coisas, ser uma mulher, ter um estereótipo que agrade as pessoas. Você não está aqui para agradar as pessoas, você está aqui para agradar a Deus. O mundo te pressiona, a família te pressiona, o trabalho te pressiona para você fazer coisas que ferem princípios e valores. Se você ceder à pressão, Deus vai depois te ajudar a sair do buraco que você se coloca? Vai. Só que as consequências ainda vão existir na sua vida. Então, como é, Karina, que eu não cedo à pressão? Busca na palavra. Como é que eu não cedo à pressão? Trabalhe-se emocionalmente. Se blinda. Lá em Romanos 12:2 fala: não se amolde ao padrão desse mundo. Não fique igual a todo mundo. Você não é todo mundo. Mas renovai-vos pela transformação. Mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a primeira coisa que você precisa, querida, é mudar a sua mentalidade. É desenvolver-se emocional e espiritualmente. E é isso que a gente faz na comunidade. É isso que a gente trabalha. Esse mês nós estamos num estudo dirigido na comunidade que vai ser muito maravilhoso. Se chama Chamadas para Gerar. Nós fomos chamadas para gerar filhos, projetos, ministérios, ideias, sonhos. Só que muitas vezes nós estamos tão pressionadas para fazer as coisas de acordo com o que as pessoas esperam, que a gente pega isso que Deus nos deu para gerar e deixa na gaveta. A gente acredita que a gente não dá conta, a gente tem medo do julgamento das pessoas, a gente fica cedendo às pressões do mundo pra gente ter. Quer ver uma pressão pra quem tá no digital? Você tá aí o tempo todo aqui no digital sendo pressionada a ter um estereótipo, a fazer não sei quantos mil Ks, a mostrar nas suas plaquinhas, a vender muito pra todo mundo, porque aí você vai falar que você é próspera. Será que Deus tá te chamando pra ser próspera dessa forma? Será que Deus está querendo que você seja uma mulher que tenha muitos milhões? E eu não estou falando que a riqueza não agrada o coração de Deus, agrada sim, desde que você não ame o dinheiro.
Desde que aquilo que você vai fazer em dinheiro, ele sirva para cumprir o seu propósito e impactar mais vidas. Mas será que é? Qual é o seu suficiente? Para onde o Senhor está te chamando? É para fazer o que você está fazendo? É para falar o que você está falando? É para estar nos lugares onde você está? Ou você está cedendo às pressões das pessoas, indo para lugares, falando coisas, se vestindo de tal forma, sabe? O que a pressão que você está sofrendo está fazendo você fazer? Então, o meu chamado hoje para você é cuidado, que a ansiedade de ver uma bênção, de ter um resultado, de talvez alcançar alguma coisa. Presta atenção nisso. Talvez a pressão que você está sofrendo para alcançar um resultado seja exatamente o que está te tirando do centro da vontade de Deus e roubando a bênção que Ele tem para te dar. Porque se você está ocupado sendo alguém que você não foi chamada para ser, fazendo algo que você não foi feita para fazer, pode ter certeza de uma coisa: Deus está esperando você voltar para o seu lugar, porque Ele não vai abençoar algo que Ele não te chamou para fazer. Ele não tem que te abençoar e não tem que operar milagre na sua vida se você está tentando ser uma pessoa que você não é. Se você está tentando fazer e ter resultado com algo que Ele não te chamou para fazer. Qual é o seu lugar? Para o que Ele te chamou? Quem é você? Essa é a sua busca, é nisso que você tem que se gastar. Saul era um homem tão inteligente, tão capaz. Mas ele se deixou levar pela pressão das pessoas e pela necessidade de agradar. E ele perdeu o reino. Deus levantou um menino, pastor de ovelhas, que era o menor de todos os irmãos, menos guerreiro, menos forte, para nós menos capaz. Era um improvável. Deus chama os improváveis para viver coisas extraordinárias. Mas o improvável precisa ter um coração humilde, confiar e obedecer a Deus. E não ceder à pressão, que é um homem que mais foi pressionado do que Davi, gente. Quer? Ele errou, claro que ele errou. Pisou na bola, como diz a minha mãe, né? Pisou no tomate um monte de vezes. Mas ele voltava, ele se arrependia, ele falava: Senhor, eu errei, não tira de mim o teu espírito. Não saia a tua presença de mim. Na palavra, na história de Saul, gente, olha, até arrepio. Samuel fala que, Saul começa a ficar louco, né? Por quê? Porque o Senhor tira o espírito de Saul. Fala que a presença do Senhor sai de Saul. Porque ele cedeu à pressão, quebrou alianças e começou a fazer coisas que estavam fora daquilo que Deus tinha orientado, direcionado e chamado. Então essa semana você vai ser pressionada. E não tô te amaldiçoando não, tá? Eu quero te falar que é o seguinte: essa semana você vai ser pressionada. Por quê, Karina? Porque você é uma mulher que está aqui me ouvindo, você é uma mulher que está sendo chamada. Chamada para viver um propósito, chamada para gerar algo. Então você vai ser pressionada. Porque o diabo quer que você fique aí estagnada e paralisada. Ele não quer que você cumpra o propósito. Ele sabe que se você cumprir o propósito, ele sabe que se você for realmente quem você foi chamada para ser, ele sabe que se você cumprir aquilo que Deus tem para você, milhares de pessoas podem ser impactadas. Então ele não quer que você faça isso, porque você não é inimiga dele. Quem é Deus. Mas você é a pessoa que Deus ama e que vai ser usada aqui nessa terra. Então o que o diabo vai fazer? Ele vai tentar paralisar você. E eu. Você vai ser pressionado essa semana, se você já não está sendo. Por pessoas, por prazos, pelo próprio medo. Mas a minha palavra para você é hoje: não ceda. Não cede. Mantém-se firme no lugar. Você vai ser pressionado essa semana. Alguém vai vir falar algo contra você. Alguma coisa vai ser cobrada das tuas mãos. Você vai se sentir oprimida por algo. Pode ser espiritual, pode ser emocional. E eu quero falar com você: não ceda. Quando acontecer, você vai lembrar de mim, vai lembrar desse momento aí, da minha voz falando com você. Não ceda.
O mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir. E Deus não é homem para mentir. Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vocês entenderam? Os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. Não é porque você é muito boa, mas é porque o que está com você e em você é o Deus do impossível. Talvez você esteja sendo pressionada. Deus está te chamando para permanecer. Ele está te testando o seu coração. Para ver se você dá conta do tranco, para que Ele possa entregar a bênção e o milagre que você tanto anseia. Amém? Chegou aí para você? Pegou uma chave? Foi para você essa palavra hoje? Então, toda vez, essa semana, que você se sentir pressionada, ore e fala: Senhor, me ensina a permanecer e a esperar o seu tempo. Eclesiastes diz: existe um tempo certo para todas as coisas. O tempo certo é o tempo do Senhor e o tempo dele não é o nosso. Esse ano tem sido um tempo de grande espera e de grande colheita aqui em casa. Foram muitos anos buscando permanecer. Só agora a colheita veio em algumas coisas que eu comecei a plantar lá atrás. Na vida do meu marido foi o contrário. Ele sempre colheu. E agora o Senhor pediu para ele permanecer e esperar. O tempo de espera dói. O tempo de espera testa a sua confiança. O tempo de espera testa o seu coração. O tempo de espera faz você ter que lidar com a sua ansiedade. Faz você entender e olhar para suas sombras, pela sua necessidade de controle. Mas é exatamente nesse tempo, nessa pressão que você está sofrendo, que Deus às vezes vai permitir você ser prensada para extrair o melhor. Para extrair o seu vinho. Para extrair o seu azeite. Então, você decide se você vai sofrer uma pressão e vai se desviar, ou se você vai manter-se firme e permitir que isso te prense para que extraia o melhor. Amém? Amém, queridas? Nós passamos 9 meses, entramos no 10º mês. Tá na hora de você semear agora as sementes certas. Tá na hora de você agora se colocar no lugar, no centro da vontade de Deus. Eu quero te fazer um convite. Hoje, às 20 horas, nós vamos ter a nossa aula de boas-vindas para a turma da Mentoria Reconecta. É uma aula onde nós vamos fazer um diagnóstico desse nosso momento. Uma aula onde nós vamos fazer um diagnóstico de como está a nossa vida. É uma aula onde nós vamos investigar aonde nós precisamos melhorar, onde nós estamos precisando deixar Deus extrair o melhor para a gente cumprir o propósito. É uma aula da mentoria de boas-vindas, onde eu vou explicar os passos que a gente vai passar, a jornada que nós vamos viver nesses próximos 3 meses. A gente encerrou essa semana, né, a entrada na mentoria, mas hoje eu resolvi fazer essa aula aberta para você que quer entender quais são os próximos passos para você viver o propósito do Senhor. Então, às 20 horas eu vou dar uma aula, que é a aula de boas-vindas, para as mulheres que disseram sim, mas eu vou abrir para você. Eu vou abrir para você que está aqui comigo e para você que deseja ter uma direção para os próximos meses, romper com aquilo que está te travando. Para os próximos meses você sair desse lugar de se permitir ser levada e de ser pressionada de qualquer jeito. Não tem como você fazer isso sozinha, querida. Não tem como. A gente precisa de ajuda de cima e dos recursos aqui de pessoas que já viveram esse processo. Então eu vou abrir a oportunidade. Você quer participar ao vivo comigo? De forma gratuita? Eu vou fazer uma aula aberta e vou liberar um link. Vou liberar o link lá na minha bio. Aula aberta de boas-vindas. Então se você quer, você vai acessar esse link às 20 horas, se preparar, trazer o seu caderno. Nós vamos fazer uma ferramenta, um diagnóstico para você entender quais são os próximos passos para você sair desse lugar de estagnação. E quem sabe você não toma uma decisão de vir para estar com a gente nesses próximos meses na mentoria. Que hoje eu vou abrir uma última oportunidade para quem quer romper ainda em 2025.
Para parar de ceder às pressões, você precisa se blindar. E para blindar-se, você precisa saber quem você é e qual o propósito de Deus para sua vida. Amém? Amadas, beijos. Quer participar da aula ao vivo? Boas-vindas da Mentoria Reconecta. Eu quero te ensinar como você se reconectar. Hoje às 20 horas eu te espero. Para as outras que já são alunas da mentoria, que já são alunos da comunidade, preste atenção que hoje sobe o material do nosso estudo dirigido. Para você que está aqui, tá consumindo o conteúdo e ainda não sabe, Karina do céu, eu quero esse movimento, eu preciso de transformação, eu preciso de mudança. Esteja comigo às 20 horas, que a gente vai fazer uma última chamada. Hoje à noite, para quem quer realmente ser transformada. Hoje é o último dia. Beijo para vocês.